Vamos que vamos, buenas! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre linguagem corporal, comunicação carismática, para te ajudar a te tornar uma pessoa inesquecível, magnética, que vai fazer com que as pessoas tenham dificuldade em dizer não para você. É um prazer imenso estar com você. Olha aqui a minha grande amiga Má, seja bem-vinda. Que legal você aqui. E hoje eu vou responder. Eu tenho aqui anotado várias dúvidas que vocês tiveram nessas caixinhas de pergunta, que eu estou respondendo algumas, ainda vou responder outras ainda, mas dentro de treinamentos, dentro de palestras, qualquer interação que eu estou. Ontem eu estava com a minha família e aí surgiu este assunto e o meu sogro falou: Rodrigo, mas então como que você faz nessa parte aqui? O que seria interessante fazer? Arlete, prazer estar com você. Então hoje eu vou responder perguntas, hoje eu vou responder dúvidas, que eu tenho várias anotadas aqui, mas que também vai ser o maior prazer se você agora, se tiver alguma dúvida de como pode utilizar a linguagem corporal, comunicação não verbal e a comunicação carismática de uma forma que vai potencializar o seu trabalho, o seu dia, suas interações, independente de onde seja, profissional ou pessoal. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que vai ser o maior prazer poder te ajudar nessa, tá bom? Então vamos que vamos. E a primeira que eu irei responder aqui, e é interessante quando a gente fala em linguagem corporal, a gente fala em várias questões, né? Tudo envolve pessoas, tudo envolve pessoas. Para e pensa, o que você faz no seu dia que não envolve pessoa? Melhor ainda, o que você faz no seu dia que não envolve comunicação? Tudo envolve comunicação. Rodrigo, mas se eu estiver sozinho? Se você estiver sozinho, envolve comunicação, você com você. É a comunicação interna, que dentro da divisão, essa é conhecida como a comunicação intrapessoal. Intra, eu comigo mesmo. Interpessoal é eu com outras pessoas. Então tudo envolve comunicação. E se você entender que a sua comunicação, ela vai te ajudar a potencializar o seu dia a dia, maravilha. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui. Que me perguntaram, pedindo ajuda. E isso é dentro das caixinhas que eu abri, mas também dentro dos treinamentos e palestras que eu venho desenvolvendo. Colocou assim, ó: Rodrigo, sinto que minhas opiniões não são levadas a sério no trabalho. Como posso utilizar a linguagem corporal? A pessoa quer dizer, como ser mais respeitado. Olha que interessante. Tem várias pessoas que falam que eu sou invisível. Uma vez eu estava, e eu posso falar aqui porque ela já fez o depoimento, então o que me ajudou muito. Mas eu tive uma mentorada uma vez, em que um dos depoimentos dela, depois de passar por esse processo comigo, de mentoria, ela falou: Rodrigo, eu sentia que eu era invisível. E agora no meu trabalho, as pessoas vêm até mim, conversam comigo. Olha só, tem a fulana, ela falou o nome da pessoa, não lembro, que era um cargo superior a dela, e ela me chamou para comer juntas, porque ela trabalha numa universidade aqui da cidade. E o almoço dessas pessoas, se eles quiserem, tem lá um local para almoçarem juntos. E nunca recebeu o convite, nunca recebeu o convite. E dessa vez ela recebeu. E depois não só isso, como ela começou a receber carona, dava certo de uma pessoa que morava próximo da casa dela para ir para a Unifeb, então começou a dar certo a ideia de compartilhar carona para ir até o trabalho. Assim, são coisas bobas, mas que fazem total sentido para melhorar a qualidade de vida. Inclusive ela, e eu estou falando aqui da Val, a Val, ela colocou isso como depoimento. O trabalho dela, ela é bibliotecária. Ajudou as pessoas a sentirem mais confiança nela.
Ela disse que pessoas do setor ali chegam até ela agora para pedir opiniões, conselhos, coisa que não existia antes. Só dela conseguir melhorar a sua comunicação. Só para ela passar uma imagem de confiança. E quando eu falo aqui em relação a essa pergunta que foi feita aqui, como ser mais levado a sério no trabalho, como ser mais respeitado, nós temos que entender que a comunicação, nós temos como partir para dois lados. Wesley, é um privilégio ter você aqui, seja muito bem-vindo. Você quer ser visto como uma pessoa mais amiga e cordial, ou você quer ser visto como uma pessoa mais competente e confiante? Veja, duas formas, dois extremos. Imagina uma linha, um extremo, outro extremo. O grande problema são as pessoas viverem nesse extremo. O grande problema são as pessoas viverem nesse extremo. Então, se eu sou uma pessoa vista apenas como amiga e cordial, eu sou aquela pessoa legal que todo mundo gosta de estar do lado, aquela realmente amiga, aquela, nossa senhora, como que é gostoso conversar, é simpática, é agradável, mas que quando vai dar alguma opinião ninguém leva a sério porque ela é brincalhona, ela é amiga, ela não é vista como competente, ela é vista como uma pessoa amiga, legal de estar do lado. Tem pessoas que vêm falando comigo sobre isso. Já por outro lado, nós temos aquela pessoa que é extremamente eficaz, competente, aquela pessoa que você fala, não, eu vou dar esse trabalho para ela que ela vai resolver. Só que o grande problema é que, geralmente, essas pessoas têm dificuldade de se abrirem e inibem as outras pessoas de vir conversar. Ou seja, não tem um canal de abertura aberto. O canal para abertura para outras pessoas é sempre meio restrito. Uma vez eu estava dando um treinamento para os colaboradores, eram professores, gestores, administradores, eram todos a parte do Senac. E no caso, professora, ela falou, Rodrigo, eu sempre liderei equipes, seja no trabalho para onde eu estava, ela já tinha vivido em outras cidades, como nas igrejas, que ela participa dos grupos de igreja. E ela falou que ela ficou chocada uma vez, quando ela teve um feedback, em que disse que as pessoas tinham dificuldade de chegar perto dela para conversar. Ela falou, caramba, como assim? E ela não entendia ainda o porquê. Falei, calma, esse era uma mentoria em grupo, não era individual. Falei, não, ela entendi. Ela falou comigo isso ali quando eu sempre chego um pouco antes, monto tudo ali, os slides para ver se está tudo certo. E eu fico ali já conversando com as pessoas e algumas pessoas vêm e já começam a conversar comigo sobre. E ela falou no início, eu falei, ok, vou fazer aqui e eu volto a falar com você depois. E durante a mentoria, foram 3 horas de mentoria, eu percebi que ela utilizava de muitos gestos que passavam total competência, mas a abertura de sinalizar amizade, de sinalizar interesse de novas amizades, era pouquíssimo. Inclusive, dentro dessa mentoria, tinha uma atividade realmente de um para um, de duplas, de interagirem justamente no sentido de mostrar mais cordialidade e amizade e, ora, mostrar mais competência. E ela sentiu dificuldade em mostrar mais amizade, porque tem gestos, tem posturas, tonalidades, tem como utilizar a voz, modulação de voz, diferente para cada caso. Então, quando você pensa em ter mais respeito, você tem que saber para qual lado que as pessoas te enxergam. Você acredita que elas te enxergam como mais amiga ou como mais competente? Dentro do meio empresarial sempre tem uma questão assim. Então, o meio competente é um cara muito conhecido chamado Steve Jobs, né? O que fundou a Apple. E o seu sócio, Steve Wozniak, o que dizem é que o cara realmente que entendia de programação era o Wozniak, mas quem era o competente que sabia lidar com aquilo era o Steve Jobs. Só que as pessoas sentiam mais a vontade de falar com o Wozniak, sentiam mais liberdade de chegar até ele para conversar com ele, porque ele era a pessoa amiga de todo mundo. Já o Steve Jobs, dentro das suas biografias, se vê que ele é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Então são extremos. E aí as pesquisas comprovaram que, para que você consiga ter um sentimento, para que você passe carisma para outras pessoas, é o equilíbrio dessas duas questões. Então lá, no caso, para ser mais respeitado, primeiro, evitar muitos sorrisos. Sorrir somente na hora necessária. Da hora que você entra até a hora que você chega na porta, da hora que você entra na sala, que você chega na porta, você já tem que colocar passos firmes, postura ereta.
você vai sentar na mesa, você não vai sentar encostado aqui atrás da cadeira, olhando com as mãos para baixo da mesa, no sentido aqui de relaxo, de cansaço. Os pés, sabe quando os pés vai lá para baixo da mesa? Se você quer mostrar mais respeito, você quer que as pessoas te respeitem e valorizem sua opinião, não, você tem que mostrar que você está ativo, que você está querendo contribuir. Então você vai mostrar interesse. Como que eu mostro interesse? Observa, quando você tem alguma coisa que você está com dificuldade de prestar atenção ou você quer mais atenção, o que você faz? Você se inclina para aquela coisa. Então, nesta reunião, se estiver sentado numa mesa, porque tem algumas reuniões que você é tão rápido ali que você fica em pé, mas de qualquer forma, se incline para quem estiver falando. A pessoa lá está falando, você faz contato visual e inclinação e mostra que você está ali presente. A outra pessoa ali, aqui. É importante ouvir muito o que está sendo falado. Anota alguns pontos, caneta, papel. Anota alguns pontos, porque quando você perceber que você pode contribuir, você vai ter aqui, falou sobre isso, aqui eu consigo fazer isso, e você levanta a mão, mostra a sua mão, e quando você vai falar, você tem que ser muito assertivo no que você está falando. Ombros para trás, evita cabecinha de lado. Se você quer mostrar mais simpatia, uma das técnicas para fazer com que a pessoa goste de você é você arquear a sobrancelha, sorrir e a cabeça de lado e falar: como vai, tudo bem com você? Vocês observaram, eu faço isso direto, para fazer com que as pessoas te achem uma pessoa simpática, alegre e não seja perigosa. Nossa, como que é bom ver você. Então aqui, se você quer mostrar respeito, se você quer mostrar que você tem opiniões que são importantes a serem levadas a sério, deixa mais retinho aqui. Observa, o tom da sua voz, ela dita a emoção das pessoas. Então eu posso muito bem começar a falar com vocês aqui agora de um jeito que vai deixar vocês mais entusiasmados, mais animados, e que eu vou conseguir motivar, que eu realmente vou falar: caramba, vamos levantar dessa cadeira e vamos fazer o que o Rodrigo está querendo que faça. Ou eu posso deixar a minha voz o tom mais baixo, eu posso falar de uma forma mais calma, mais devagar, em que faz com que as pessoas, para me ouvirem, precisem ter mais atenção, precisem de alguma forma mostrarem mais interesse. E aqui eu falo de um jeito em que eu não vou inflexionar os finais das frases para não parecer que eu estou com dúvida. Então, se eu termino algum final de frase ou alguma palavra colocando uma inflexão para cima, observa, se você está falando isso com o seu aluno, com o seu chefe, com o seu colaborador e acaba colocando uma inflexão para cima, dá a impressão que você está com dúvida. Então, se você quer numa reunião mostrar mais respeito, que as pessoas te valorizem, você não faz isso. Você vai manter esse tom mais baixo, você vai falar de uma forma mais devagar, você vai fazer contato e o final da sua frase é um tom para baixo, sinalizando: terminei e sei do que estou falando. São coisas inconscientes que fazem com que na hora que você estiver se comunicando, vendendo, colocando a sua opinião, seja o que for, as pessoas se valorizem mais. Então vamos lá. Até me estendi muito em relação a essa dúvida que teve, né? Uma outra dúvida sobre entrevistas de emprego. A pessoa colocou: Rodrigo, fico muito nervosa em entrevistas de emprego e sinto que me prejudica. Como que eu posso ser mais confiante? Que dicas de linguagem corporal você pode me dar para me ajudar a ser mais confiante? Observa que tudo envolve confiança. Eu já falei, nós temos 3 perguntas que o nosso cérebro faz inconscientemente quando vê alguém, ou quando alguém está opinando, ou quando você está vendo alguém. Você agora que está me vendo aqui agora, o seu cérebro faz essas 3 perguntas. Tudo isso, e as pessoas fazem isso para você também. Tudo isso por quê? Porque o nosso cérebro precisa responder 3 coisas. Primeira,
Lembrando, tá? Lembrando, o nosso cérebro, ele, dentro da sua programação, o DNA, assim, do início, é que nós temos uma parte consciente e inteligente que faz com que nós, seres humanos, vamos atrás de outras coisas. Mas nosso cérebro, ele foi programado para duas coisas. A primeira é sobrevivência. Tudo o que acontecer no seu meio, o seu cérebro, ele avalia como se fosse realmente uma avaliação, uma varredura para ver o que é perigoso nesse ambiente. Então, se você for entrar num local, a primeira coisa que ele fala, esse local, será que é perigoso? Se uma pessoa estiver vindo, será que essa pessoa é perigosa? Se um objeto é dado para você, será que é perigoso? Ele sempre pensa nisso. Se ele julgar não ser perigoso, você dá um próximo passo até aquele ambiente, até aquela pessoa, até aquele objeto. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda é para perpetuar a espécie, procriação. Muito bem. Então, dentro disso, quando você quer ter uma primeira impressão, quando você quer passar alguma imagem para outra pessoa, você tem que responder e conseguir sim para 3 perguntas. A primeira é, você é amigo ou inimigo? Quer passar mais confiança numa entrevista de emprego? Você é amigo ou inimigo? Tem gestos, posturas, expressões, voz, forma de utilizar, palavras que fazem com que a pessoa te ache mais amiga. E consigo sim. A segunda é, você é confiante ou perdedor? E no caso de confiante ou perdedor aqui, é o seguinte, você me passa a confiança de que sabe, de que é capaz, ou você me passa que se eu precisar de você, você não vai dar conta do negócio? Olha só, que importante. E a terceira é, muito bem, você me passou aqui que você é capaz, mas você é aliada? Não adianta nada você ser muito bom, mas ser um adversário. Se você conseguir sim para essas 3 perguntas, você tende a crescer na avaliação, no julgamento da outra pessoa, no caso aqui, da entrevista de emprego. E aí tem algumas pesquisas chocantes em relação à entrevista de emprego. Veja, eu vou citar uma que foi feito o seguinte, avaliadores profissionais de RHs, eles foram convidados para participar de um experimento. Então, vários avaliadores, eles recebiam o vídeo de uma entrevista real acontecendo. Enquanto um avaliador é que realmente avaliava a pessoa. E era entrevista real, valendo emprego de verdade, não era fingimento. Não, era entrevista mesmo de emprego. Ok, olha só que interessante. Quem avaliava por vídeo, pegava o vídeo, o que eles receberam de vídeo? Eles receberam a pessoa entrando na sala, abrindo a porta, fechando a porta, caminhando até a cadeira, cumprimentando a pessoa e se sentando. Acabou a filmagem. Esses avaliadores profissionais que não estavam ali presenciais só tinham isso. Detalhe, não tinha som, não ouvia a voz da pessoa, nada. Era só as imagens dele. Já o entrevistador, ele tinha 20 minutos. O que estava ali presencial, ele tinha 20 minutos para fazer as perguntas que quisesse. Quer saber o que é mais chocante? Quando esse avaliador, ou foram feitos vários avaliadores com várias pessoas, né? Que estava presente, e os que estavam apenas vendo a imagem, tiveram que escolher o candidato, tanto quem estava em imagem, em vídeo, quanto presencial, escolhiam as mesmas pessoas. Que chocante isso. Veja, a primeira impressão conta muito, e a linguagem corporal, a forma que você se comunica, conta demais. Tiveram uns que só viram a pessoa chegando da porta, cumprimentando, sentando, e o outro que teve os 20 minutos, e escolheram as mesmas pessoas. Então, o primeiro passo, quer ter mais chances de conseguir um emprego? Melhore o como você fala, não o que você fala. O que você fala é importante. As palavras são importantes. Veja, as palavras servem para troca de informações. São muito importantes. Mas o não verbal, corpo, voz, gesto, tudo, serve para troca de entendimento comportamental. Como assim? Afinidade, atitude, segurança, confiança. Tudo que for de lado comportamental, que é do relacionamento, eu gostei de você, tendo a confiar mais em você. Eu não gostei de você, não tendo a confiar em você. As palavras, o que eu estou falando é a mesma coisa. A diferença é que a afinidade, o lado comportamental se encaixou ou não.
Então, primeira coisa, quer ficar mais calmo, mais tranquilo? Primeiro se prepare. Não adianta eu falar também que sua linguagem corporal vai te ajudar. Não, para tudo que você for fazer, você tem que se preparar. Se prepara. Sobre o que é que você está entrando, é a tua área. Se te fizerem uma pergunta aqui agora, 20 perguntas, você vai conseguir responder? Você vai conseguir lidar com isso? Se prepara. Segunda coisa, lado corporal. Expanda o seu espaço físico, porque assim, o seu cérebro vai entender que você está calmo, está relaxado, está tranquilo. E aqui, se você está calmo, relaxado, tranquilo, todo o seu metabolismo vai funcionar de forma calma, tranquila, serena. O nosso órgão, um dos órgãos principais do coração, ele tende a nos ajudar a informar o cérebro se eu estou relaxado ou se eu estou com medo, tensionado. Então observe, geralmente quando uma pessoa está nervosa, ela tende ao quê? Ela tende a se encolher. Ela tende a respirar de forma curta. Por quê? Porque está apavorado. O teu cérebro entende que você está assim, ele começa a mandar informação pro coração, fala, cara, bombeia sangue pra caramba aí, que alguma coisa está acontecendo. O Rodrigo aqui, ele está nervoso, vamos nos preparar para lutar ou para fugir. Então ele começa a enviar um monte de sangue mesmo, um monte para as extremidades, para os braços se eu precisar lutar, para as pernas se eu precisar lutar ou se eu precisar fugir. E aí o que acontece? Acaba comprimindo, a respiração acaba ficando mais curta, e aqui eu acabo ficando mais tensionado. O cérebro está mandando assim, ó, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, vamos nos preparar. E se eu entro nessa postura, o que acontece? Eu vou ficar cada vez mais nervoso. Então mesmo se você estiver nervoso, você vai expandir, vai respirar profundamente. Isso é meditação, técnica de meditação, técnica de yoga. Porque você vai mandar informação para o cérebro e fala assim, cara, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, calma aí. E aí ele acaba com aquilo e fala, ô, gente, peraí, alarme falso, tá tudo tranquilo. Aí ele começa a produzir mais oxitocina, endorfina, serotonina, dopamina, mais hormônios do bem-estar, você acaba se acalmando. Isso é a primeira coisa, tá bom? Até a Amy Cuddy, né, a pesquisadora de Harvard, psicóloga, professora, pesquisadora de Harvard, ela fez, na realidade, ela deu um TED que foi visto milhões de vezes, depois ela lançou livro, que também foi vendido milhões de livros, sobre as power poses, né, poses do poder. Quando você fica em posições de poder, por pelo menos 2 minutos, você manda informação para o teu cérebro, ele produz esses neurônios que eu acabei falando, esses neurotransmissores, cortisol não, oxitocina, serotonina, dopamina, endorfina, em que vai produzir toda uma sensação de bem-estar, de prazer, de confiança, e as pessoas que faziam isso ficavam mais calmas, mais confiantes e tendiam a ter melhores resultados. O contrário do nervosismo que eu falei, produz noradrenalina, adrenalina, cortisol, em que deixa você mais ansioso, você não pensa para responder, você não age da forma que você agiria e acaba tendo piores resultados. Então a primeira coisa para sentir confiança é isso, tá? Relaxar. A segunda, contato visual. Você vai sorrir. Tem algumas frases de aquecimento que são formas de você iniciar conversas já deixando um bem-estar no local. Nossa, como é bom falar com você. Olha, é um prazer, é um privilégio estar aqui com você agora. Você vai ter estudado já sobre a empresa e você vai falar, como é bom vir para essa empresa por causa disso, disso, disso. Frase de aquecimento. Tem efeito Pigmalion, que é você gerar um objetivo, uma meta, uma coisa interessante para outra pessoa em relação a você. Que são técnicas que eu deveria ter mais tempo para explicar como. Geradores de faísca é você conversar com outra pessoa e fazer uma pergunta para ela fora do script social, que é chato. O que você faz quando você está na empresa? Né? O que você mais gostou? Não. É você produzir perguntas para a pessoa, mas peraí, você vai ser entrevistado, Rodrigo? Sim, mas você pode também perguntar. Aliás, vai ser até uma diferença daquele candidato que ele teve, não a audácia, mas a questão de trocar um diálogo mesmo. E perguntar para outra pessoa coisas que remetem à dopamina, a sensação de bem-estar, seja antes, seja durante, seja depois daquele dia que ela está, seja no trabalho, seja pessoal. Gente, funciona absurdamente mesmo. Por exemplo, se chega para a pessoa, você fala assim, olha, nessa função que você está,
qual foi o dia, ou qual foi a entrevista, ou qual foi o momento que você mais se sentiu realizado por ter conseguido aquilo? Quem que você mais ajudou? A pessoa ela vai pensar em coisas que ela ajudou, que ela sentiu realizado, e aquela está gerando dopamina. Quando ela for dar uma resposta para você, vai ser de uma coisa boa que ela fez ou que ela vai fazer, e isso está ancorando com a sua imagem, com a sua pessoa. Ajuda muito. Ajuda muito. Então vamos lá. Power poses ou posturas para relaxar. Você vai entrar mantendo contato visual. O aperto de mão é importantíssimo, passa muitas informações. Você vai entrar sorrindo. Você vai sentar de forma ereta mesmo, com os ombros para trás. Você vai sentar de forma inclinada. Você não vai se relaxar na cadeira. A pessoa vai falar assim, nossa, se a pessoa está morrendo agora, imagina um dia de trabalho. Não, inclinado. Você vai utilizar saudações, né? É a questão da impressão vocal, com uma impressão de atitude positiva, atitude útil. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com você. Tem pessoas que já falam parecendo boa tarde que está morrendo. Boa tarde, boa tarde. Olha só a diferença. Você vai usar frases de aquecimento. Como é bom falar com você, é um privilégio estar aqui contigo. Olha, na minha segunda-feira, estar aqui com você, podendo compartilhar, nem que se for 30 minutinhos, 20 minutinhos, 10 minutinhos, já faz muita diferença para mim. Olha que diferença começar dessa forma. E, a partir do momento que você criou o rapport, que é uma outra técnica, o espelhamento, o mimetismo, você se assemelhar a outra pessoa, você encontrar o eu também, tudo técnicas que dentro da mentoria eu ensino passo a passo como conseguir, para você se conectar com outra pessoa. Eu falei aqui então, a técnica de mimetismo, de espelhamento, técnica do eu também, encontrar interesses, assuntos, se assemelhar a outra pessoa. Isso tudo ajuda você a ter melhores resultados numa entrevista de emprego. Isso ajuda você e ajuda muito. Vamos para a próxima. Vou procurar ser mais sucinto aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, Leia, que prazer estar aqui com você. Privilégio você destinar o seu tempo aqui para mim. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Se tiver alguma dúvida de como utilizar a linguagem corporal no seu dia a dia, independente do que for, envia aqui no chat, que vai ser um prazer responder você, tá bom? Tudo envolve encontrar confiança. Uma outra aqui, ó. Como quando falo em público, percebo que as pessoas perdem o interesse rapidamente. Como que eu faço para manter a atenção das pessoas? Essa é muito boa. E quando eu falo em falar em... Aqui, gente, quando se fala em falar em público, não é palestrante apenas. Não é você subir num palco e falar para 300 pessoas, 3.000 pessoas. Não. Você no seu trabalho, você na sua casa, você na sua rua, você na sua igreja, você no seu clube, você numa sala de espera de um médico. Você estará falando em público. Como que você torna agradável? Como que você torna isso de uma forma em que as pessoas queiram prestar atenção em você? Então vamos lá. Tudo que foi falado até agora contribui. Uma postura ereta, uma atitude de confiança, né? A pessoa for falar com você e falar assim, oi, eu sou o Rodrigo. É muito melhor ouvir assim do que falar assim, sou o Rodrigo. Não é verdade? Então a pessoa vai ter uma primeira impressão no seu tom de voz. Se você quer passar em entusiasmo, você vai falar de um volume maior, você pode até falar um pouco mais rápido. Se você quer mostrar mais competência, você vai falar de uma forma, de um tom mais baixo, mais devagar. E quando você quiser enfatizar alguma palavra, alguma ideia, você pode até falar como se estivesse soletrando. Porque a responsabilidade, veja, a responsabilidade de conquistar a atenção das pessoas é totalmente sua. Quando você quer enfatizar alguma coisa que você está falando, você tem que passar emoção para ela. A forma que você fala contribui. O seu corpo contribui. Você precisa, na hora que estiver falando em público, passar mais entusiasmo. Então você aumenta o tom da sua voz e utiliza, por exemplo, movimentos de baixo para cima.
A palma de baixo para cima. Como é bom falar com você. Hoje eu tenho dicas importantíssimas para que as pessoas te valorizem e acreditem que você seja mais simpática. Quando você quer mostrar mais confiança, competência, você fala num tom mais baixo, você fala de uma forma mais devagar e você pode utilizar movimentos de baixo para cima. Como é muito bom falar com você. Se você quiser mostrar mais competência, o que você precisa fazer é movimentos em que a palma da mão fica de cima para baixo e os seus movimentos de mão de cima para baixo. Eu preciso que você me ouça. O que eu vou falar aqui agora é muito importante. Faz sentido para o inconsciente, para o cérebro ouvir isso. E você precisa ter uma diversificação. Imagina se eu chegasse aqui agora e estivesse falando do mesmo jeito, do mesmo tom, da mesma velocidade, o tempo todo, sem mudar aqui nada. Você ia simplesmente falar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, eu quero ir embora daqui, desliga isso, nunca mais vou voltar aqui. Porque fica chato. Você quer de alguma forma mostrar confiança, quer de alguma forma que outras pessoas se emocionem pelo que você está falando, você vai ter variedade vocal, variedade de movimentos. As nossas mãos, você precisa utilizar, elas têm, veja bem, elas têm 12,5 vezes mais poder de influenciar do que propriamente as palavras. Eu posso falar, hoje é segunda-feira e eu estou numa live respondendo, vou falar melhor para você, para não... Hoje é segunda-feira e eu estou numa live respondendo perguntas feitas em caixinhas para que você entenda como utilizar melhor a sua linguagem corporal e o seu carisma no seu dia a dia. Tá, ok. Agora é o seguinte, ó. Hoje é segunda-feira e eu estou aqui respondendo perguntas para você. Perguntas que foram feitas em caixinhas com dúvidas que pode ajudar você a entender como utilizar o seu corpo e a sua comunicação, independente do que você quiser fazer no seu dia. Quando você utiliza gestos explicativos, você tende a passar mais confiança e mais credibilidade naquilo que você está falando. Então, se quer falar em público, independente de onde você estiver, utilize a variedade vocal, variedade de movimentações, contato visual que a gente estiver falando, gestos com as mãos explicativos. E aí, lógico, se você estiver num palco mesmo, falando para mais pessoas, o que você vai fazer? Você vai utilizar do espaço, com intenção. Então você fala alguma coisa aqui e você caminha até o outro lado e você para e olha para as pessoas e fala para as pessoas. Se você quer alguma coisa mais próxima, de mais confiança, você vai chegar mais perto, na frente do palco, mesmo perto da outra pessoa, para que você fale de um jeito que interfira, influencie no jeito que a outra pessoa vai escutar e entender. Agora, se você quiser passar um distanciamento maior, você vai até atrás do palco, ou você se afasta da outra pessoa e vai mostrar um distanciamento que está falando. Às vezes, você palestrando, quando eu estou palestrando, tem algumas coisas que eu preciso que as pessoas entendam que eu estou na história, que é realmente uma coisa mais próxima. Ou quando apenas eu estou contando alguma coisa que não é relacionada a mim, que ela não precisa entender que eu sou o foco de jeito nenhum. Tá vendo só? Quando você se abaixa, as pessoas prestam atenção. Quando você fala muito bem, você passa naquele momento uma empolgação. Se você utilizar o seu corpo da forma correta, você vai enviar sinais que vão fazer a diferença do jeito que a outra pessoa vai te perceber. Você vai enviar sinais para influenciar o que a outra pessoa vai perceber de você. E isso vai contribuir para você receber um sim ou um não. Seja para uma venda de produto, serviço, ideia, para uma opinião sendo aceita, para a sua imagem pessoal.
Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Albert Mehrabian, ele... Vou pegar uma água com gás. Albert Mehrabian, ele fez uma pesquisa das mais importantes em relação à comunicação. Veja, as pessoas deturbaram e colocaram o que ele quis dizer de uma forma que não é realmente o que ele queria dizer. O que ele disse foi o seguinte: é a regra do 55, 38, 7. Já ouviu falar? A regra do 55, 38, 7. Toda vez que você está se comunicando com alguém em relação a influenciar, em persuadir, em fazer a outra pessoa sentir emoções, acreditando em você ou não, confiando em você ou não, se alegrando ou não, na comunicação o que é importante é 55% é o que a outra pessoa vê no seu corpo, 38% é o que a outra pessoa escuta pela sua voz, e apenas 7% é o que a pessoa ouve de palavras. Nath, é um privilégio, um prazer ter você aqui, destinar o seu tempo para esta live, tá? Seja muito bem-vinda. Então, quando é para acreditar em alguém, o que você vê influencia mais no que você está ouvindo. O como é falado influencia mais no que é falado. Veja, as palavras, elas servem como troca de informação. Mas se a pessoa vai acreditar ou não, ela vai decidir sim ou não, ela vai comprar de você ou não, é em relação à atitude, ao comportamento em relação ao que teve de afinidade. Quer ver só? Deixa eu falar para você o seguinte. Eu adoro segunda-feira. Segunda-feira é um dia muito, muito, muito feliz para mim. Vocês acreditaram? De jeito nenhum. O meu corpo fechado, minha expressão de desdém, não olhando, não fazendo contato visual, com o olhar perdido, o corpo fechado aqui, os braços, eu pro lado, ó, eu nem estou fazendo front com vocês, mostrando interesse, eu estou aqui, ó. Mas as minhas palavras falavam, hoje é segunda-feira, e eu adoro segunda-feira, um dia muito importante, muito interessante. Você viu só, palavras, mas vocês não acreditaram. Agora se eu venho e falo, hoje é segunda-feira, eu adoro segunda-feira. É um dia muito importante, interessante, é o início de tudo. É o início da semana. Agora vocês tendem a acreditar mais. Porque o meu corpo mostrou estar mais coerente com o que eu estou falando. Então, basicamente, a linguagem corporal serve para você perceber coerência com o que está sendo dito. Quando você, inconscientemente, ou você já aprendeu técnicas para perceber o que a outra pessoa está querendo dizer com o corpo, e você percebe que o corpo tem coerência com o que está sendo dito, você tende a acreditar naquela pessoa, a valorizar e a querer dizer sim para ela. Quando o corpo dessa pessoa está mostrando incoerência, ou seja, não está mostrando a mesma coisa com o que está sendo dito, você fica com uma pulga atrás da orelha. E aí o interessante, eu já ouvi várias vezes há muito tempo, assim, nossa, porque eu tenho uma intuição, nossa, como você tem uma intuição boa, né? Uma intuição para um negócio, intuição para com a pessoa. É que esta pessoa que tem uma intuição maior, na realidade, às vezes inconsciente, a maioria das vezes inconsciente, ela consegue ler melhor os gestos, as posturas, as expressões da outra pessoa do que a média das pessoas. Então, quando você tem uma intuição, você fala, não gostei daquela pessoa, e aí, mais pra frente você fala, olha, realmente, aquilo ali que ela estava falando, né, é uma pessoa que ela só estava enganando as outras, é porque você percebeu os gestos, posturas, que não bateu, foi incoerente, não estava querendo dizer a mesma coisa que a pessoa estava dizendo. Aí você ficou com uma pulga atrás da orelha, e aí, deixa eu sair daqui. Ou num negócio, alguém está te apresentando um negócio, ó, compra isso, ou entra nisso, porque vai mudar a tua vida, e você vê alguma coisa que você nem sabe que você está vendo. Essa intuição, na realidade,
é uma percepção, é uma capacidade maior de perceber a linguagem corporal do que está sendo dito naquele momento. Olha que forte isso. Na verdade, eu tenho muito mais perguntas aqui e vai ser o maior prazer se você me mandar um direct. Eu vou abrir também no Stories outra caixinha de pergunta. Tenho dificuldades de impor limites e dizer não. Quero passar uma imagem de mais confiança e ser mais acessível no meu dia a dia. Em reuniões importantes, me sinto intimidada. Outra aqui. Tenho vários desentendimentos com o meu parceiro. Como que eu posso melhorar isso? Em eventos sociais, eu tenho vergonha de aparecer. Quantas? Provavelmente, algumas dessas que eu falei aqui agora também possa ser uma dúvida, possa ser uma preocupação, um medo seu. E novamente, eu faço o convite a você que aqui está. Eu vou iniciar, neste mês agora, a cruzada, um plano de implementação Corpo Comunica. Serão 5 semanas, 5 encontros, para que você, junto comigo, e apenas mais 19 amigos, serão apenas 20, tenham o privilégio e a oportunidade de sair anos-luz de quando entraram. Nós vamos nos aprofundar em todas as técnicas de linguagem corporal e comunicação carismática que você necessita para o seu dia a dia. E o mais interessante, que além das reuniões semanais, o mais impactante desse programa, que eu chamo de programa de implementação, é porque terão atividades específicas para cada um, para você que ali estiver. Você tem vergonha de iniciar a conversa com pessoas? Então vou ter atividades para você sobre isso. Não, eu estou me reinserindo no mercado de trabalho, que é o que acontece, que tem pessoas que ali vão entrar. Então nós vamos entender como utilizar o seu corpo para gerar mais confiança e mais cordialidade. Eu me sinto invisível. Nós vamos entender na prática e treinar no dia a dia exatamente o que precisa ser feito. Então essa mentoria é para você. Me manda um oi, que eu te explico exatamente como que vai ser esse programa. Hoje, segunda-feira, 10 de junho, e foi um prazer estar com vocês. Essa semana, semana Dia dos Namorados. Como que você vai utilizar a linguagem corporal para mostrar para outra pessoa que você ama? Depois eu quero saber. Um forte abraço, fica com Deus e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau!